Congregação Cristã no Brasil, a obra de Deus na Terra. No início do século XX, enquanto o mundo passava por guerras, revoluções e crises profundas, no silêncio de alguns lares, dobravam-se joelhos. Pessoas simples, de fé sincera, buscavam algo mais do que respostas humanas. Buscavam a presença viva de Deus. Foi nesse cenário que, em Chicago, nos Estados Unidos, um homem foi tocado de maneira especial. Seu nome, Luiz Francescon. Filho de imigrantes italianos, ele conheceu uma experiência nova e poderosa, o batismo com o Espírito Santo, como no livro de Atos dos Apóstolos. Ali, em 1907, nascia um avivamento que mudaria sua vida, e a de milhões de pessoas. Luiz não fazia parte de uma grande organização, não tinha patrocínio, não tinha plano, mas tinha um chamado. Guiado pelo Espírito Santo, ele começou a viajar, evangelizar e batizar em nome de Jesus. E então, sentiu em seu coração: era tempo de partir para a América do Sul. Em 1910, ele chegou ao Brasil. A primeira cidade foi Santo Antônio da Platina, no interior do Paraná. Ali, pregou para um pequeno grupo de italianos. Foi ali que a semente foi lançada. Logo, a obra se estendeu para São Paulo, no bairro do Brás. Casas viraram templos. Reuniões simples se enchiam do poder de Deus. Não havia microfones, nem palcos, nem holofotes. Mas havia oração, lágrimas, louvor e milagres. A congregação cristã no Brasil nasceu assim, sem querer ser uma igreja, sem nome, sem placa, apenas como um grupo de irmãos que criam, oravam e se ajudavam. Anciãos, diáconos, cooperadores e músicos, todos voluntários. Ninguém recebia salário, ninguém cobrava dízimo. Tudo era feito por fé e amor. Em 1927, representantes de várias partes do mundo reuniram-se em Niagara Falls, nos Estados Unidos. Foi ali que nasceram os 12 artigos de fé, que sustentam a doutrina da congregação até hoje. E foi também ali que a obra começou a se organizar, sem perder sua essência. A direção do Espírito Santo. Hoje, mais de 100 anos depois, a congregação cristã no Brasil está presente em todos os estados brasileiros e em mais de 80 países. São milhões de fiéis que vivem uma fé simples, humilde, porém poderosa. Essa é a história da congregação cristã no Brasil. Uma história que começou com um joelho dobrado e que ainda está sendo escrita. A fé não se sustenta apenas em palavras, ela precisa de fundamentos, de doutrina, de prática, de uma vida separada para Deus. A congregação cristã no Brasil não nasceu apenas como um movimento de avivamento, mas como uma igreja que zela por uma doutrina bíblica, vivida com reverência, simplicidade e temor. Desde os primeiros anos, os irmãos entenderam que era necessário manter a pureza da fé. Inspirados pelas Escrituras e guiados pelo Espírito Santo, em 1927 foram estabelecidos os 12 artigos de fé. Eles não foram criados para dominar consciências, mas para proteger a igreja da influência do mundo e das falsas doutrinas. Entre esses artigos estão verdades fundamentais: a crença na Trindade divina, o novo nascimento, o batismo por imersão, a operação dos dons espirituais, a ceia do Senhor, a volta iminente de Cristo. Mas além da doutrina escrita, existe também a doutrina vivida. Na congregação cristã, a fé se reflete no comportamento, na maneira de vestir, na forma de falar, no modo de se portar diante da sociedade. Não há regras obrigatórias impostas por homens, mas há uma consciência espiritual que conduz o crente à modéstia, ao recato, à santidade. Os cultos são simples, mas profundamente espirituais. Não há ensaios, não há roteiros. Tudo é guiado pela direção de Deus. O uso do véu pelas irmãs, por exemplo, não é uma tradição humana, mas uma prática baseada na Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 11. A separação entre os bancos de homens e mulheres durante os cultos. A ausência de aplausos.
o uso da orquestra sem instrumentos de percussão. Tudo tem um propósito: preservar o ambiente de reverência e adoração. O crente da congregação cristã é ensinado desde cedo a fugir da aparência do mal, a não se conformar com o mundo, a viver com honestidade, mansidão e temor de Deus. A oração é constante, a humildade é cultivada, a confiança está no Senhor, não no homem. É por isso que a igreja não faz campanhas, não vende objetos ungidos, não promete bênçãos em troca de dinheiro. O sustento da obra vem de ofertas voluntárias, feitas com amor e discrição. A doutrina da CCB não se adapta às tendências modernas. Ela permanece firme na rocha que é Cristo, mesmo quando isso exige renúncia, mesmo quando é criticada ou mal compreendida, porque essa doutrina não é dos homens, é de Deus. E aqueles que a vivem sentem a presença gloriosa do Espírito Santo em cada culto, em cada louvor, em cada oração sincera. Doutrina e devoção caminham juntas, e é isso que sustenta a fé da congregação cristã no Brasil há mais de um século. Deus abençoe, meus amados irmãos. Em breve, mais uma parte dessa linda obra será postado aqui. Nem toda caminhada de fé é feita apenas de vitórias e aplausos. A história da igreja também é feita de lutas, de escolhas difíceis, de momentos em que a unidade é provada. Com a congregação cristã no Brasil, não foi diferente. Desde o início, a obra cresceu de forma espontânea, guiada apenas pela oração, pelo testemunho e pelo Espírito Santo, sem sede mundial, sem controle central, sem estrutura humana, mas à medida que crescia, também vinham os desafios. Em 1927, durante a convenção em Niagara Falls, foi estabelecido um esforço de manter a doutrina unificada em todos os países. Mas com o passar dos anos, diferenças culturais, interpretações e decisões administrativas geraram dificuldades. Alguns irmãos passaram a ter entendimentos diferentes sobre certos pontos da doutrina. Outros discordavam da forma de conduzir a obra em certas regiões. E aos poucos, em alguns países, surgiram separações. Nos Estados Unidos, houve uma divisão entre a congregação original e grupos que passaram a seguir caminhos distintos. Na Argentina também surgiram movimentos paralelos. E no Brasil, surgiram tensões internas. Apesar disso, a congregação cristã no Brasil permaneceu firme em seu propósito de conservar a doutrina original, sem se envolver em disputas públicas ou escândalos. A liderança sempre procurou tratar cada situação com oração, silêncio e temor. É verdade. Houve momentos em que irmãos se afastaram. Outros tentaram criar divisões, mas a grande maioria permaneceu fiel, orando, jejuando e confiando que Deus conduziria tudo. E Ele conduziu. A igreja não se envolveu em política, não reagiu com ataques, não buscou a justiça dos homens, mas confiou na justiça de Deus. E foi assim que a congregação cristã no Brasil atravessou crises, sem perder sua essência. Hoje, ainda existem grupos que se dizem dissidentes, com nomes semelhantes ou práticas parecidas. Mas a verdadeira obra segue viva entre aqueles que buscam a presença de Deus com sinceridade e se mantêm fiéis à doutrina que o Senhor revelou aos seus servos no princípio. Porque a unidade verdadeira não está na placa, está na obediência, está no amor, está na comunhão com o Espírito Santo. A congregação cristã no Brasil não é perfeita. É formada por homens e mulheres sujeitos a falhas. Mas a obra é santa. E quem é guiado por Deus permanece firme, mesmo quando tudo ao redor se abala. As tempestades vêm, mas quem está edificado sobre a rocha permanece de pé. Se há algo que acompanha a congregação cristã no Brasil desde o seu início, é a operação de Deus. Milagres, livramentos, revelações, testemunhos que atravessam gerações e provam que o Senhor ainda fala, ainda age, ainda salva. Não são histórias inventadas, não são exageros, são experiências reais, vividas por irmãos simples, crentes anônimos, famílias inteiras que viram a mão de Deus agir, quando já não havia mais esperança.
Desde os primeiros cultos realizados em casas humildes, o Espírito Santo se manifestava com poder. Doentes eram curados, endemoniados eram libertos. Pessoas que nunca haviam lido a Bíblia falavam em línguas estranhas, interpretavam, profetizavam. E não era barulho, não era confusão, era ordem, era unção, era a glória de Deus se manifestando em um povo que buscava santidade. Muitos testemunhos se tornaram conhecidos por todo o Brasil. Irmãos curados de câncer terminal. Após uma simples oração no culto, crianças que nasceram por milagre. Após médicos desenganarem a gestação, famílias restauradas, lares transformados, vícios quebrados. Há quem conte como Deus livrou de assaltos, de acidentes, de balas perdidas. Outros testemunham de portas de emprego que se abriram de forma inexplicável. E há também aqueles que, no silêncio, ouviram a voz de Deus revelando segredos do coração. E o mais glorioso é que todos esses milagres aconteceram sem campanhas, sem barganhas, sem promessas humanas. Apenas pela oração, pela fé e pela vontade soberana de Deus. Na congregação cristã, o testemunho não é usado como espetáculo. Ele é fruto de uma vida consagrada. E quando contado na igreja, é para a edificação do corpo de Cristo, e glória somente ao nome de Jesus. Muitos irmãos não sabem nem escrever seus testemunhos, mas vivem experiências profundas com o Senhor. Porque nesta obra não é o saber, é o crer, não é o palco, é o altar, não é o homem, é Deus. E mesmo em um tempo de frieza espiritual no mundo, de incredulidade, de distração, a congregação continua sendo lugar de experiência, lugar de revelação, lugar onde Deus ainda fala nos cultos, nos hinos, nas profecias, nos sonhos e nas visões. Enquanto houver joelhos dobrados, enquanto houver santidade, enquanto houver um povo que confia na direção do Espírito, os milagres continuarão acontecendo, porque a voz de Deus ainda fala entre o seu povo. Em um mundo cada vez mais polarizado pelas disputas políticas, onde igrejas se posicionam e até fazem campanhas, uma pergunta se destaca: por que a congregação cristã no Brasil permanece em silêncio diante da arena política? A resposta está enraizada em sua doutrina, em sua história e em sua fé. Desde o início do século XX, a CCB nunca misturou o sagrado com o profano. Sua doutrina prega a separação entre igreja e Estado, fundamentada na palavra de Deus e na simplicidade do Evangelho. Para os fiéis, o púlpito é lugar de oração, de testemunho, de louvor, nunca de discursos ideológicos. Como disse Jesus em João, capítulo 18, verso 36, o meu reino não é deste mundo. É nesse versículo que muitos irmãos e irmãs da CCB encontram o alicerce da neutralidade cristã. Na 53ª Assembleia de Anciães, no ano de 1988, a orientação foi clara. A congregação cristã no Brasil não se envolve com política partidária. Nenhum irmão deve usar o nome da igreja para promover partidos, causas ou candidatos. Dentro dos portões da casa de oração, a única bandeira que se levanta é a da fé em Cristo Jesus. A igreja não impõe, mas ela orienta. O voto é livre e secreto, mas deve sempre refletir os princípios cristãos. A CCB aconselha a não votar em candidatos que negam a existência de Deus ou que se opõem aos ensinamentos bíblicos. Se algum irmão deseja se candidatar, deve deixar o ministério e se afastar da liderança. Porque o servo de Deus não pode servir a dois senhores. Para os crentes da CCB, a política divide, mas a graça de Deus une. A igreja não se move por interesses terrenos, mas sim pela vontade do Espírito Santo. Sua missão é clara: pregar a salvação, ajudar os necessitados, consolar os aflitos. Enquanto o mundo debate, a igreja ora. Enquanto o mundo grita, a igreja canta. Porque o reino que ela espera não é o dos homens,
mas o de Deus. A congregação cristã no Brasil segue seu caminho em silêncio político, mas em poderosa ação espiritual. E é nesse silêncio que muitos ouvem a voz de Deus. Uma voz que não precisa de palanques, nem de promessas eleitorais. Apenas fé, obediência e amor pela verdade.